Oi para todo mundo falando do Parashá, com Abdeno Pone Hadid e o Meir Kalmus. A gente está na Parashá Tazria Metzorah. Tazria Metzorah são duas Parashot juntas que a gente estuda essa semana. As duas estão conectadas com o mesmo tema. A maioria das duas Parashot falam sobre Metzorah, o leproso. Se eu não me engano, não lembro direito, mas ano passado a gente falou um pouco sobre Metzorah, que é uma abreviação em hebraico que os nossos sábios dizem que é Motzi Shem Ra, que vem do Lashon Hara, que é o comportamento mal da pessoa, que fala mal de outra pessoa e ela tem lepra, como a gente encontrou no caso mesmo da Tzadeket, né, da famosa história da Miriam no deserto, que apesar que era uma tzadiká, uma mulher muito importante, por causa de um pequeno erro que ela fez, ela também teve leprosa. O próprio Moshe Rabbeinu também está escrito que teve lepra quando entendeu mal, deu a entender um pouco mal alguma coisa do povo de Israel. Deus, obviamente, medakdek, como ele fala, ele toma mais... ele medakdek, ele toma sempre cuidado com os justos de maneira mais delicada para mostrar para eles... O julgamento é muito minucioso. O julgamento é minucioso com os justos. E aqui na Parashá a gente tem várias coisas, vários assuntos, é comprido também. Quem quer estudar isso nos detalhes, realmente são halachot complicadas. No final da Parashat Metzorah, a gente tem um dos últimos casos da lepra, é um caso de lepra interessante, que é a lepra da casa. Ou seja, se encontrava uma parte da casa, né, que vocês vão ir para Israel e vocês vão entrar na casa e vão ver que tem uma lepra nas paredes da casa. E aí está escrito Vetzivah Kohen, e o Kohen ordena então o Pinu et Habayit, vocês vão tirar todos os utensílios e objetos da casa. Beterem Yavor Kohen Erot et Haneg. Antes do Kohen vir verificar se essa lepra é uma lepra que é realmente impura, que impurifica a casa, você tem que tirar todos os utensílios da sua casa, e depois o Kohen vai vir e vai ver como é que está a situação da casa, da lepra, se é realmente uma lepra, né? Ele como se fosse o médico que vai dar a diagnose, né? Se é realmente uma lepra, então aí tem todas as leis, tem que tirar em volta da pedra, e no final, se continuar a lepra, tem que destruir as paredes também, tem todas umas leis. Mas o que a parte interessante que a gente vai falar, o ponto básico que a gente irá ficar um pouco é essa parte que se tira todos os utensílios da casa, né? Se eu não me engano, o que o Rashi fala, né, que o motivo que se tira todos os utensílios da casa antes do Kohen chegar é que a impureza da casa só é válida, só começa a ser realmente impuro quando o Kohen decreta isso. Isso é uma gzerá, um decreto da Torá, que as palavras do Kohen, quando ele fala essa casa está impura, a casa fica impura. Enquanto ele não falar que está impura, a casa não está impura ainda. Então, acho que, se eu não me engano, o Rashi traz também que para salvar, já que a gente não quer que os utensílios se impurifiquem também, a gente tira todos os utensílios da casa, para, se por acaso a casa estiver realmente impura, os utensílios não serem prejudicados. Mas pelo que eu entendi, como toda coisa na Torá, né, todo fato na Torá tem vários níveis de entendimento, né, tem Pshat, Remes, Drash, Sod, tem vários níveis de entendimento, desde o Pshat, da parte mais simples, como também as explicações. Eu entendo que você tem uma explicação mais midrashica, posso dizer como... É literatura rabínica. Literatura rabínica também, do porquê que se tirava os utensílios da casa para fora, que é uma situação esquisita, né? Imaginar uma casa, todo mundo tirando em volta, os vizinhos em volta olhando o que está acontecendo, e o cara tirando os móveis, televisão, tudo tirando de casa. O que isso vem a mostrar e o que isso vem a ensinar pra gente? Isso é o contrário daquele dizer que roupa suja se lava em casa. Que aqui a Torá está fazendo que a pessoa vai ter que lavar roupa fora de casa e está expondo que ele está dentro de casa. Aí, olhando essa parashá com você, fez me lembrar uma história da literatura rabínica que um vizinho vai na casa do outro vizinho, com aquela história que existe até hoje, pedir uma ferramenta, uma cli, um utensílio emprestado, e esse fala, eu não tenho um utensílio dessa natureza que você está querendo, e depois que a pessoa está nessa situação aqui que você descreveu, dessa lepra, ele tirou os utensílios de casa, todos os vizinhos podem ver, olha só o que ele tem em casa, olha o fulano, olha o que o fulano tem na casa dele, ele falou que ele não tinha, ele tinha lá isso. Né? Isso é engraçado de pensar numa coisa dessa. Lembra a história dos egípcios, né? Também, que falavam que não tinham... Uma coisa aí apontava e... Na praga da escuridão. Dava, sim, ficou luminoso.
Fala, como foi? Não, assim, praga da escuridão. Quando os judeus foram sair do Egito, então Deus ordenou que eles iam pedir para os egípcios como se fosse o pagamento, né, por todos os anos que eles trabalharam lá no Egito. Sim. E aí os egípcios falaram, não, eu não tenho nada, não tenho utensílios, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, né? E na praga da escuridão, os judeus viram tudo que tinha na casa dos egípcios, e quando estavam para sair, falaram, não, como você fala que não tem? Tem aqui, tem ali, cada um sabia exatamente onde tinha. Mostrando mais uma vez, e aqui lembra um pouco a história, quer dizer, aqui também você pediu emprestado uma coisa para você, e de repente aquilo que você falou que não tinha tá aqui fora, né? Sim, que a princípio todos os é uma história um pouco perturbadora, porque a princípio existe eu não sou obrigado, se alguém vem pedir uma coisa para mim, em tese, a me expor e dizer, eu te empresto isso. Você não tem um cortador de grama, você não tem uma coisa para emprestar? Não, eu não preciso. Eu posso estar deixando de fazer uma boa ação, um hesed, mas a princípio... Isso não tem uma proibição da Torá, você está falando de eu não me emprestar alguma coisa. De me privar uma coisa que é minha, porque o judaísmo respeita muito a propriedade privada. A gente tem tratados inteiros no Talmud que trata de propriedade privada e quase exatamente relação entre vizinhos e tudo. Especialmente se você tem desconfiança que o vizinho não vai cuidar bem. E também existe a Torá, ela tem toda uma regulamentação. Se eu empresto, se eu pego emprestado uma coisa de você, ou se eu estou guardando essa coisa, a responsabilidade que eu tenho quando eu pego uma coisa emprestado de uso, existe toda uma lei em volta disso, e nada me obriga de maneira compulsória eu tenho que dar para alguém alguma coisa. Mas então, porque aqui esse midrash que você trouxe aparece o contrário, como dizendo, já que ele se comportou muito mal, a gente vai mostrar para todo mundo agora como ele é pão duro. Olha, a gente está expondo o que ele tinha na verdade. Agora, duas respostas que eu encontro para isso. Uma é que essa lei é só em Israel. Essa praga só acontece em Israel. Que talvez existe essa lepra só aqui, que pode ser que está ligada também à própria história do povo judeu, que isso é uma exigência ética que isso existe em Israel, que em Israel é pedido do povo judeu, está num nível muito mais elevado e no grau de voluntarismo e também responsabilidade social mais sofisticada em relação à situação quando o povo judeu estava no exílio, que no exílio cada um é mais cada um por si e existe mais o aspecto de sobrevivência. Isso pode ser uma direção. Outra direção é a gente pensar um pouco no sentido de posse no judaísmo, que mesmo na língua hebraica, quando eu falo que esse copo me pertence, eu falo que ele é sheli, mas o sheli em hebraico ele é um pertencer bem ameno. Se eu for traduzir literalmente, sheli, ele está para mim. Ele está para o meu uso. Zé sheli, ele está para mim. Ele não é todo. Isso filósofos já falaram sobre isso, sobre como o hebraico é bem amenizado a nível da posse. Entendeu? A posse é bem. Não se fala Zé shayarli, Zé sheli. Sheli está em minha permissão. Ele está na minha permissão. Ele está no meu uso. Ele está agora no meu domínio. Uma coisa está no domínio que ele tem um aspecto fugaz, um aspecto transitório. Ele está enquanto eu estou vivo, ele está para o meu uso, para eu fazer uso dele. Mas a posse em si, ela não tem tanta importância assim. É para eu fazer uso da coisa agora, mas a ligação não é tão forte como ela é o uso. Eu tenho permissão de uso para essa coisa. E a permissão de uso é diferente do que você falar que é uma posse irrestrita. Até para a gente, quando a gente Mas então, volta à pergunta, então. Sim. Então, por que se tiravam então os objetos? Porque a posse não é tão grande assim. A posse, essa permissão de que eu tenho sobre esse utensílio, principalmente em Israel, talvez está incutida a coisa dela que parte do uso que eu tenho desse utensílio é que eu vou emprestar para outras pessoas.
É que eu vou partilhar do meu bem. Você está acrescentando o primeiro motivo então, quer dizer, em Israel tem que entender melhor a essência da posse, que é uma posse, na verdade, de uso e não posse verdadeira. Ela não é socialista, que ela tirando a minha que pertence ao governo, ou ela está tirando, eu não tenho posse. Eu tenho posse. Mas a posse é parte da minha posse, tem a responsabilidade social da posse. Significa que quando eu não estou fazendo uso desse utensílio, e ele pode ser usado em prol de alguém para alguma coisa, sem que isso vai me causar prejuízo, que isso é de acordo com a regra talmúdica de Zenene, Vezenu Haser. Zenene Haser é uma coisa que é minha, mas o outro pode usar se eu não estou tendo nenhum prejuízo que ele está usando isso. Por exemplo, existe sempre a lei judaica famosa do uso do tefilim, né? Que vamos dizer que a pessoa não pôs tefilim, e ela precisa botar tefilim, e ela chega no Beit Knesset e tem um tefilim de alguém lá. Existe a pergunta se eu preciso pedir permissão para alguém para botar o tefilim dele. A princípio é claro que por derech eretz e tudo, você tem que pedir permissão para alguém para usar o tefilim. Mas pela halachá não. Mas a princípio, Beikar Adin, eu não preciso, eu posso pegar o tefilim pela lei, mas isso porque é uma mitzvah. Porque é a mitzvah que ajuda, porque o nenê, que é a mitzvah bemamonei. O Mishu está fazendo a mitzvah usando a minha coisa, o meu dinheiro. Tefilim, é óbvio que ele tem interesse que um outro judeu faça uma mitzvah com uma posse dele. Mas não é tão óbvio assim, porque eu poderia pensar que o direito da posse é mais sagrado do que esse de alguém cumprir a mitzvah. Eu vou te falar que a posse está acima de tudo. Então, o judaísmo, ele sim preza a posse, ao ponto que se uma pessoa rouba a outra, pelos sábios, é como se está tirando parte da alma dele. Quando você rouba outra pessoa, existe esse aspecto. Roubar no judaísmo pode ser que se você roubar o sono dele, se acordar alguém antes da hora, existe um aspecto de roubo. Ou você parar o carro no meio da pista para baixar uma pessoa, em vez de você parar no acostamento, e você parar todo o trânsito atrás de você está roubando o tempo dos outros. Isso é um roubo pela Torá. Agora, por outro lado, está incutido nisso na posse, você fazer o uso é uma posse muito sofisticada no judaísmo. É você fazer o uso não só para o teu bem, mas do utensílio. Esse utensílio está no teu direito para que os outros também possam se beneficiar dentro de uma coisa razoável que não está prejudicando a natureza da tua posse dele. E isso é toda uma filosofia de vida, se a gente for pensar. Que é todas as coisas que eu tenho, o que eu faço, que na verdade tudo está... A posse não é eterna. É igual a terra de Israel, que está outorgada ao povo judeu, mas é condicional o uso, né? A gente vai ver nas próximas parashiot que está escrito que a terra pode, entre aspas ou não entre aspas, vomitar as pessoas dela. Então, é uma posse condicional. E se você, no caso aqui da Torá que você leu, que se você não está usando a coisa de maneira, você está negando ao teu vizinho o uso da coisa, quando você poderia, você não está fazendo nada criminoso, porque é teu, ninguém pode vir te acusar de nada. Mas, por outro lado, a posse é sofisticada. Então, resumindo, então, a gente deve talvez acrescentar que devemos entender que realmente existe uma importância de entender que, no final das contas, Deus é dono de tudo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala não para uma pessoa que está precisando de alguma coisa. Isso especialmente quando você vive, como se diz, no castelo do rei, né, que é a terra de Israel, que lá o comportamento então é necessário que seja mais de união entre o povo de Israel, que as pessoas sejam mais unidas e mais se importem uma com a outra. Acho que isso acontece também aqui em Israel. Você vê muito, na verdade, isso aqui em Israel. Solidariedade. A solidariedade que existe entre pessoas e na caridade que existe aqui em Israel, que talvez seja em termos de percentuais, uma das maiores do mundo, em termos de quantidade de entidades que tratam de caridade em Israel. Com certeza, per capita, você pode se dizer, com certeza é o maior centro, talvez, de caridade do mundo. E isso acho que é importante levar também junto com a gente para a semana que vem também, né? Só quero acrescentar uma coisa pesada, desculpa, pensando melhor, que
todo esse negócio que a gente falou de posse, não é só posse, também o tempo que a gente recebe para viver também é uma posse que a gente tem que aprender a fazer o uso dele. E o uso de todos esses bens que a gente recebe, inclusive do nosso tempo, da vida, a pergunta não é só o que a gente fez, é o que a gente deixou de fazer. Eu poderia, esse utensílio, eu poderia também ter com ele, ter dado um bem para os outros, e eu deixei de fazer uma coisa que eu poderia, ficou só a nível potencial. Isso em relação também ao nosso tempo também. É pesado, mas é por aí. Então, na minha opinião também, Deus sabe o que faz também, e provavelmente quando alguém leva uma lepra na casa dele, Deus sabe exatamente qual foi o motivo que ele não quis emprestar e qual foi a história exatamente que estava por trás disso, né? Deus sabe o que está nos segredos do coração de cada pessoa, de acordo com isso também a reação em termos do que acontece aqui com a lepra é consequência automática disso também. Então não precisa se preocupar, Deus sabe o que faz, como a gente costuma dizer. Então, se Deus quiser, que a gente tenha realmente um bom Shabbat, com bastante união também. Deus quiser, semana que vem tem um feriado aqui em Israel, que é o dia da independência de Israel também, que representa mais uma vez, tem que representar, já que o povo de Israel voltou à terra de Israel, a união do povo, se Deus quiser, que em breve nossos dias se possa se revelar com a redenção do povo de Israel, que todos venham para a terra de Israel em breve. Um Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.